O temido, o desejado, o transfigurador em urso panda, o olho preto. Todo mundo morre de medo de fazer olho preto, porque ele é um pouquinho difícil mesmo. A linha entre você ficar meio emo ou parecer que alguém te deu um soco no olho e você ficar rica e fina é meio tênue. Então, eu preparei um tutorial fácil, prometo que vocês vão conseguir fazer esse olhão preto. Vai precisar de um pouquinho de treino, um pouquinho de paciência, mas eu prometo que vocês vão conseguir fazer. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E eu espero que vocês gostem e vamos lá? Começando então. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque o olho preto não adianta. Ele esfarela, ele borra. E se você fizer a pele antes de fazer o olho, você vai perder serviço. Você vai ter que tirar muito, borra muito aqui embaixo. Então o melhor é fazer o olho e depois fazer a pele. Mas para esse olho ficar bem certinho, ficar bem no lugar, a gente faz só um pouquinho de uma basezinha antes de fazer a sombra. Nada muito caprichado, eu uso o corretivo em bastão mesmo. Dou aquela passada meio geral. Mas pra não colocar a sombra direto na pele. E aí, pra ficar bem sequinho e dar uma aderência boa, um pouquinho de pó, tá? Pra ficar bem direitinho. Tá? Só isso, só pra gente não colocar a sombra direto na pele. Fica tranquila, vai dar tudo certo. O olho preto, mais do que o todo esfumado que a gente vem falando, que tem que fazer aos pouquinhos, o olho preto é o que você mais tem que fazer aos pouquinhos. Porque é uma linha tênue entre aquele olho bonito e o olho de urso panda. Então, devagar, com cuidado, criando camadas, a gente vai chegar nesse olho preto. O bom desse olho é que tem muito pouco material. Você vai precisar de um lápis preto bem fofinho, uma sombra preta, uma sombra marrom, e é isso aí. Tá bom? Então, como é que a gente começa? Começa com o lápis preto, bem macio. E você vai passar um traço bem gordinho perto da linha dos cílios. Assim, ó. Bem gordinho mesmo, galera. Tá? Lembra de pintar bem a raiz dos cílios. Não tem problema se borrar. E não passa muito daqui, tá? Mas aqui na parte central. Isso. É bom fazer um olho, esfumar, fazer outro olho, esfumar, porque senão o lápis seca e aí você perde o efeito, tá? E aí com um pincel desses de fofinho, de depositar, eu vou pegar a sombra preta, tiro ainda o excesso, né, porque é olho preto que a gente vai tacar com tudo, e aí a gente vai começar a dar uma esfumada nisso, tá? E levar até perto da dobrinha, mas não na dobrinha. Muito amor. Aí, ó. Viu? Até perto, mas não chega a encostar na dobrinha. Fica esquisito pra caramba, né? Calma. Calma que a gente chega lá. Bem espalhadinho, de baixo pra cima, até pertinho aqui da dobrinha. E aí, com o pincel de esfumar, a gente pega uma sombra marrom, tá? Essa segunda aqui que eu uso sempre. E aí nós vamos esfumar este preto. O segredo é justamente a sombra marrom. É a sombra marrom que vai fazer um degradê do preto até a cor da sua pele. E que vai quebrar aquela coisa tipo, pareço emo. E vai deixar um olho preto digno, tá? Então com o marrom a gente chega aqui na bordinha e esfuma. Vai misturar com um pouco do preto, óbvio. Mas isso aqui é o que vai fazer toda a diferença e que vai dar uma cara mais profissional pro seu olho preto.
Esfuma bem. Tem que esfumar bem, galera, senão não vai dar resultado. Ó, bem esfumado, tá? Aí, com o pincel achatadinho, a gente pega mais um pouquinho da sombra preta, tira o excesso e nós vamos trazer aqui pra baixo e emendar. Parece que vai ficar horrível, porque, tipo, as minhas olheiras não estão corrigidas e lá. Calma, calma. Aqui, pode trazer bem. Isso, já dá uma melhorada. Isso. Preencho aqui no cantinho também. Isso. Aí você vê que ele perde um pouco do preto, ele não está mais tão preto como ele estava. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar com o pincel fofinho e com a sombra preta. E de novo, no mesmo sentido, da base pra cima, a gente vai aplicar mais uma camada de sombra preta. Pra ele ficar bem pretinho. Mais um pouquinho. Hoje vai ser aquele olho pretão, galera. Pretão, pretão. E aí o que a gente faz? Marrom de novo. Marrom com pincel de esfumar. E vamos esfumar essa borda. Pretão, bem baladão. Pra ele ficar com esse puxadinho aqui mais marcado, é só você vir daqui e dar uma puxada mesmo. Vai puxando ele mais um pouquinho pra fora. Se você gostar, senão você pode deixar ele mais no formato do seu olho. Mas como é pretão, né, já que estamos aqui, é só você dar uma puxadinha. Esfuma. Aí ele vai dar esse puxadinho maior, tá vendo? Ela aqui. O meu acho que já tá bem pretinho. Vamos fazer mais uma camadinha, né? Custa nada. Custa nada. Já estamos aqui mesmo. Vou deixar esse olho bem preto. Isso. Uma última esfumadinha. Dá uma passadinha aqui embaixo também. Ó, viu como não é difícil? É só ir criando camadinhas. Isso. Terminada a sombra, a gente volta com o lápis preto para dar o acabamento. Vai pintar bem por dentro, aqui da linha d'água, bastante. Fica bem pretão. Em cima também é bom. Ó, por dentro, bastante. E aí, pra dar um acabamento tipo tchan, eu dou mais uma passada por fora, perto da linha dos cílios, tá? Um traço médio, sem muito gordo, sem ser muito gordinho nem muito fininho, pra dar um bom acabamento, tá? A gente vem aqui. E junto, ó. Em cima e embaixo.
Pra esse lápis não escorrer mais do que ele deve, eu volto com um pincel achatadinho, um pouquinho mais de sombra preta e passo na raiz dos cílios. Tá? Tá bem preto, né? Lembra de retocar aqui dentro. Sem arrancar de preferência. Pronto. Assim parece que eu levei um soco nesse olho, né? Porque ele tá, tipo, super maior do que esse. A gente vai igualar isso aqui e aí eu já volto. Aê, pronto. Tá vendo? Os dois olhos bem esfumadinhos, estão iguais, estão do mesmo tamanho. E como vocês podem ver, eu tô bem borrada. E quando eu falo pra vocês mão suja, cara limpa, é por causa disso aqui, ó. Isso aqui é todo o excesso de sombra que eu tirei na minha mão. Se você não tira esse excesso de sombra na sua mão, adivinha onde ele vai parar? Justamente em você inteirinha. Então isso aqui te poupa muito trabalho de limpar todo o seu rosto, não só no olho preto, que tipo já borra mesmo, mas no olho tipo marrom, no olho mais básico. Esse excesso tipo acontece. Se ele não tiver aqui, ele vai estar na sua cara e vai te dar muito trabalho pra se maquiar. Então sempre lembra, mão suja, cara limpa, tá bom? Então eu vou limpar a minha mão e eu vou limpar um pouquinho do que tá aqui. Pra isso eu uso lenço umedecido. Esse aqui é da Nides. Ele é muito bom. Tipo assim, muito bom mesmo. Barato. Acho que custa R$8 o pacote com 60 lenços. E é um lenço que ele é... Não é... Ele tá vendo que ele parece uma toalhinha? Ele não é aquele lencinho de bebê comum, sabe? Mas você acha ele na seção de lenços de bebê. Então eu dou uma limpada geral na minha mão. Esfrego mesmo. Que aí também é bom limpar, porque na hora de fazer a pele, se a mão tá suja de preto, você vai encostar na sua cara e adivinha? Vai ficar preto também. Limpa sempre aqui, ó, tá? Aqui é onde você encosta no seu rosto. Fica uma lambança, Nossa! E aí com o próprio lencinho eu dou uma tirada. Sombra preta que pode ter caído na minha cara. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora vamos fazer o quê? Fazer
pele. Porque agora o seu olho já tá pronto, já a gente fazendo a pele pelo contorno. Eu vou usar BB Cream. Eu particularmente gosto mais de BB Cream do que de base. Mas você pode usar a base tranquilamente se você preferir. Se for uma festona, assim, à noite. Aí a base é, né, dá aquela cobertura melhor. Hoje eu vou passar com o pincel. Então pego na mão. E você passa normal. Porque aqui você vai, né, com cuidadinho. Pronto. Só cuidado de na hora de passar a base, você não dá tipo, passar em cima do seu olho, porque vai ficar preto. Não vai ser legal. Certo? Depois do BB Cream corretivo, vou usar o de corretivo líquido. E aí eu passo bem aqui. E aí na hora de espalhar o corretivo tem que ser um pouco mais cuidadoso. Pra não fazer uma mistureba entre corretivo e sombra e ficar aquela coisa bonita. Tem 5 dedos na mão por um motivo. Se um lambuza, você pode usar os outros para terminar de espalhar corretivo. Se a mão tá suja, limpa. Usa o lencinho, limpa. Pra você poder espalhar do outro lado. É meio cuidadoso fazer isso, tá? Cuidado. É possível que faça um pouquinho de lambança. Mas tudo bem. Só ter um pouquinho de... Isso. As olheiras ficaram boas. Passar só um pouquinho mais de corretivo no nariz. Bem bonito. E hoje eu vou dar uma caprichada no pó, porque... Deixa eu pensar. Tá calor. Tipo, muito. E aí no calor, a maquiagem derrete mesmo. Muito bem. E antes de prosseguir com o resto do rosto, eu vou ajustar minha sobrancelha. E não adianta nada ter um olho lindo, com aquela sobrancelha mirradinha, descabelada, coitada, né? Que ninguém, né, vai a menor bola pra ela. Não. Tem que ficar bonita. Passar um pouquinho de sombra. Mas não vou caprichar muito, vou usar a sombrinha marrom de sempre. Não vou caprichar muito, né? Porque o olho já tá pesado. Vou dar só aquela corrigidinha básica nas falhas. Só pra ela não ficar muito desmilinguida. Pronto. Então, olhos tudo no lugar. Um pouquinho de contorno. Porque, afinal, estamos bonitos. A mesma sombrinha marrom que eu tô fazendo agora na sobrancelha. Vou com o pincel menorzinho. Um contorninho. Não tão puxado hoje.
Pra ficar com a cara de traquinas. E isto. Um pouquinho de blush. Vou usar o da Impala de sempre também. Eu não gosto muito de blush muito marcado quando eu faço olho preto. Aliás, quando eu faço olho preto, eu gosto de tudo bem levinho, sabe? Só assim pra não ficar com uma carinha muito morta. Bem suave, bem suave. E acho que não vou nem passar iluminador, porque eu acho que eu tô com esse calor, não vai rolar iluminador. Pra fechar na boca, aí tem duas opções. Uma opção legal é você fazer a boca bem apagada, com olho preto, eu acho que fica chique, acho que fica bem bonito. E aí com o próprio corretivo, você espalha, fica uma boquinha bem apagadinha. Esse corretivo nem tá cobrindo tanto, tá? Fica a boquinha bem apagadinha, eu acho que fica uma coisa legal. Ou você pode usar um batom nude, que talvez não fique tão apagadinho, dá um pouquinho mais de cor. Fica aí. Aqui tá faltando um pouquinho de pó. Tô achando que tá um pouco oleoso aqui na área dos olhos. É isso. Pronto, agora sim. Agora tá bom. Então é isso aí, ó. Nem deu tanto trabalho assim. Vai, é só lembrar de... Primeiro, mão suja, cara limpa. Sempre tirar o excesso de sombra na mão, pra o excesso não ficar no seu rosto. 2, camadas. Não tenta fazer o olho preto de uma vez. Vai um pouquinho, esfuma. Mais um pouquinho, esfuma. E se você fizer o olho e depois fizer a pele, dá uma facilitada no seu trabalho. Você não vai fazer a pele ficar frustrada porque você tá toda manchada. Então deixa pra fazer a pele depois, mais fácil, mais tranquilo. Treino. Treino, 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 treino. Eu demorei bastante tempo até conseguir fazer o olho preto, até conseguir acertar a mão, até entender esse negócio de quanto de sombra que eu tenho que colocar. Então treina, pratica. Tá aquele dia em casa, na sua casa, assim, tipo, triste, sozinha, desamparada. Pega as maquiagens, vai pro banheiro, vai treinar, fica linda, fica gata. Ou você acha que eu vou pra algum lugar com esse olho aqui? Vou não, minha filha, vou ficar aqui em casa mesmo. Então tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, compartilha. Lembra de curtir nossa página no Facebook, Lívia Maria, tá lá no Facebook. E é isso aí, e até semana que vem. E se vocês tiverem sugestões de maquiagens que vocês gostariam de ver, ou de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo que eu prometo que eu leio tudinho, e aí eu tento encaixar essas sugestões de vocês aqui na programação do canal. Então é isso, um beijão, até semana que vem.